1 Samuel, capítulo 3, verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Essa é uma passagem bem conhecida da Bíblia. Essa passagem fala sobre chamado, e eu quero começar conversando com você sobre chamado. Todos nós somos adoradores, todos nós podemos ser adoradores, mas como nós estamos num seminário de louvor, eu quero falar sobre o chamado para o ministério de louvor, não só para ser um adorador, mas para servir a Deus dentro do ministério de louvor. Quem está entendendo aí, diga amém. Quem faz parte do ministério de louvor na sua igreja, faz um sinal com a sua mão aí, ó. A grande maioria. E se você não faz parte, você não é um extraterrestre, você é bem-vindo aqui também, e quem sabe a partir daqui você começa a entrar no ministério de louvor. Deus aparece no meio de uma noite para um menino. No meio de uma noite, Deus começa a chamar Samuel. Samuel, Samuel. O menino acorda no meio da madrugada, ali no templo, perto da arca de Deus, com seu colchão ali, e começa a ouvir uma voz: Samuel, Samuel. Ele acorda, vai até Eli, Eli fala: não foi eu. Ele volta, e isso acontece por 3 vezes, e Deus continua chamando Samuel. Deus nos chama até que nós entendamos que Ele está nos chamando. Deus não para de nos chamar. Você pode falar para o seu vizinho: Deus não vai parar de chamar você, até você entender que Ele está te chamando. É interessante que Deus chama Samuel até ele entender que ele estava sendo chamado por Deus. O chamado é algo que me acorda de noite. O chamado que eu tenho em Deus é algo que me deixa inquieto enquanto eu não começo a fazer aquilo. Eu posso fazer várias outras coisas, mas eu não consigo seguir a minha vida em paz, seguir a minha vida com um sentido realizado, enquanto eu não começar a fazer, enquanto eu não responder ao chamado de Deus. E eu sei que existem pessoas aqui que têm um chamado específico para o ministério de louvor. Pessoas que têm um chamado para tocar, para dançar, para compor, para fazer poesia, para fazer artes. Você tem um chamado em Deus. E como Samuel, nós não conseguimos dormir mais depois de ouvir o chamado. Eu posso fazer isso da minha vida, eu posso ser bem sucedido em várias áreas da minha vida, eu posso tudo dar certo na minha vida, mas enquanto eu não responder aquilo ali, parece que eu não sou Samuel, eu sou alguém que eu não sei quem sou. É ou não é verdade, gente? Você tem alguma coisa assim na sua vida? Samuel ficou uma noite inquieto. E quantas pessoas estão vivendo a vida inquietos? Quantas pessoas estão vivendo a vida, está tudo dando certo no seu trabalho, está tudo prosperando ali no seu trabalho, aleluia, mas você se sente vazio porque tem um chamado ministerial que você ainda não respondeu, e quem vai sair dessa tarde dizendo sim ao chamado ministerial de Deus para a sua vida, diga aleluia. Samuel não conseguiu dormir, Deus chamava, ele acordava, ia a Eli. Olha o que diz o verso 4. E o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei. Torna a deitar-se. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te.
Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Diga comigo: é o Senhor quem chama o jovem. Você pode dizer mais forte: é o Senhor quem chama o jovem. Verso 9: por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Uma coisa que nós precisamos entender e guardar no nosso coração sobre chamado: não é o homem quem nos chama, é Deus. 3 vezes Samuel precisou ouvir um homem falando: não fui eu que te chamei. Eu imagino Samuel, menino, acordando de madrugada. Samuel, Samuel, ele ia correndo para Eli: o Senhor me chamou, Eli, o que eu posso fazer? Eu posso ser útil na obra, eu posso ser alguém aqui. Eu não te chamei, Samuel, pode dormir. Ai, meu Deus do céu. Isso de novo: Samuel, Samuel, você me chamou, Eli, você me chamou para cantar aqui, você me chamou para fazer aquilo outro. Samuel, eu não te chamei. Aí Samuel volta frustrado, até que ele entende que era Deus quem estava chamando ele. Você precisa ter a convicção que o seu chamado vem de Deus e não do homem. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Porque quando nós misturamos as coisas, a gente começa a tentar agradar o homem, para cumprir o próprio chamado. Isso se chama bajulação, uma palavra mais rasgada. E aí começa a tentar agradar fulano, ciclano, pensando que as coisas vão acontecer com mais facilidade, quando a palavra de Deus nos ensina que nós devemos simplesmente amar e servir e respeitar uns aos outros, não por bajulação, mas porque Deus nos ensinou. Se eu entendo que o chamado vem de Deus, eu não vou bajular ninguém, eu vou amar e servir, mas eu não vou bajular ninguém. Se eu entendo que o chamado vem de Deus, por outro lado, eu não vou pôr a culpa em ninguém quando as coisas não dão certo. Eu não deu certo no louvor, porque fulano fez isso ou aquilo outro, porque o pastor está me retalhando, porque o irmão que está no som, ele está de marcação comigo, o irmão que está no datachão, querida. O teu chamado vem de Deus, e quando Deus chama, Ele confirma. Não vou pedir para levantar a mão, mas quantas vezes você já se sentiu como Samuel? Você ouviu um eu não te chamei. Não é maldade de Eli, é que Deus quer trazer a nossa convicção para Ele. Você precisa saber que Deus te separou para cantar nos átrios dEle. Você precisa ter a convicção que Deus te separou para dançar nos átrios dEle. Você precisa ter a convicção de que você escreve para a glória do Senhor. Você tem que ter essa convicção que é Deus que te chamou. A sua convicção tem que estar em Deus. Terceiro, ainda dentro do chamado, não é o homem que nos chama, mas o chamado de Deus para mim não despreza a igreja, não despreza as autoridades. Como que Samuel aprendeu a discernir a voz de Deus, gente? Indo para quem? Para Eli. O chamado não vinha de Eli, mas ele identificou o chamado, Samuel identificou o seu chamado no templo, servindo no templo, conversando com Eli, tirando as suas dúvidas ali. No início ele não sabia bem por que ele estava ali, sei lá. Antes de eu nascer, minha mãe fez um voto, Ana fez um voto, falou que ia morar no templo para sempre, me consagrou desde menino. Eu estou aqui na igreja, eu não sei nem o que eu faço aqui na igreja, eu não sou útil para nada, não sei, mas eu estou aqui. O que me pedem eu faço. Eu estou aqui começando a conhecer a Deus, começando a conhecer a casa de Deus, e à medida que ele convivia ali, o que era incerto começou a ficar certo. Ele deixou de ser o menino Samuel e começou a se tornar o profeta Samuel. Nós temos que nos relacionar aqui na casa de Deus.
Samuel descobriu o seu chamado ali. Sabe por que muitas vezes um homem tem dificuldade de descobrir o chamado que tem para a sua vida? Porque ele não habita no templo e não conversa com Eli. Ele quer descobrir um chamado, quer ser usado pelas nações, mas não quer conviver na casa de Deus aqui onde ele mora. Querido, esse ano nós temos um ano inteiro pela frente. Deixa eu te dar uma palavra de Deus. Se envolva na igreja, se envolva em tudo na igreja, esteja mais, e Deus vai deixar claro qual que é o propósito dele para a tua vida. Tem gente que não descobre porque não se relaciona, ou vai tirar dúvida em outros lugares, aí a coisa só piora, fica confuso, fica frustrado. Eu sinto claramente nessa tarde Deus chamando pessoas. Você vai ter um ano maravilhoso na tua vida ministerial, no teu ministério de louvor. Eu declaro isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Esse foi Samuel respondendo ao Senhor ali no templo, respondendo à voz de Deus. 1 Samuel 16. Hoje eu anotei na minha letra, nem eu entendi a minha letra aqui. Eu estava usando um tablet, hoje eu voltei para a moda antiga aqui. 1 Samuel 16, verso 6. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem. Diga comigo: Deus não vê como o homem. Diga com fé: Deus não vê como o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus olha para o coração. Enquanto todo mundo está olhando para outra coisa, Deus está olhando para o coração. Quando você entrou nesse salão, talvez você olhou para a luz, olhou para a abertura, olhou para a guitarra, você pode ter olhado tudo, mas a única coisa que Deus olha para esse salão aqui são corações. A única coisa que Deus vê quando olha do alto para cá não é nada que está aqui. Isso aqui é só para tornar mais agradável. Mas quando Deus olha para aqui dentro, Ele só vê o coração. Provérbios nos diz que ele gera as fontes da vida. Do coração vem as fontes da nossa vida. E o nosso coração, ele bate 24 horas por dia. Quando o coração do homem para de bater, aquele homem para de viver. O nosso coração, ele está o dia inteiro bombeando sangue para o corpo. Se eu estou percebendo ou não, o coração está batendo. Você percebendo ou não, você transmite o que está no seu coração. Às vezes a gente se preocupa tanto para dar um discurso, ou para como reagir em determinada situação. Isso é muito bom, realmente, refletirmos antes de fazermos. Mas as pessoas não percebem só as nossas ações pensadas e planejadas. As pessoas nos veem como consequência do que está no nosso coração. Quem está entendendo, diga amém. Deus está olhando para o nosso coração. E muitas vezes nós ficamos tão preocupados com outras coisas, ministerialmente falando, ficamos tão distraídos, não com coisas que não são importantes sim, mas nos preocupamos com detalhes técnicos, com a apresentação, com detalhes, e nos esquecemos do coração. Se nós focarmos mais a aparência do que o coração, nós corremos 2 riscos. O primeiro é de pensar que nós não temos a aparência esperada, e por isso nós nos frustramos e não podemos fazer o que Deus nos chamou para fazer. Quem está entendendo aí, diga amém. Não, mas eu não tenho a aparência ou os requisitos para ser um ministro de louvor. Eu não tenho.
eu não tenho a espontaneidade, eu morro de vergonha, eu não tenho voz, eu não tenho a aparência necessária para tocar, eu não tenho a aparência necessária para dançar, e aquilo me trava, porque eu acho que não tenho, quando na verdade eu já tenho o que Deus espera de mim, que é o coração. E quantas pessoas estão travadas ministerialmente, não desenvolvem o seu ministério no louvor, porque pensam que não tem o que é necessário ter para ser quem Deus quer que elas sejam. E nessa tarde eu quero te falar uma coisa: você tem tudo que Deus espera de você no seu coração. O outro lado de focar mais a aparência do coração é o outro lado extremo, é achar que eu tenho tudo do ponto de vista da aparência. Eu sou extrovertido, eu não tenho vergonha, eu falo melhor que todo mundo, eu canto melhor que todo mundo, eu arrebento, Deus vai me usar, eu tenho tudo, a aparência que é esperado para essa área, para esse ministério, e a pessoa tenta, baseada nessa força, baseada nesse entendimento, e quebra a cara. Fala comigo, misericórdia. E aí o que a pessoa faz? Ela vai procurar uma razão, e como em si ela acha que está tudo certo, a razão é sempre do outro, a culpa é sempre do outro, então a culpa é aqui, a culpa é aquilo outro, porque esse é o problema de dar o foco na aparência e não no coração. Eu creio que Deus está nos fazendo nessa tarde olharmos para aquilo que Ele está olhando, que é para o coração. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração no seu ministério? Qual é o foco que você tem tido? Por que você tem feito o que você tem feito? Por que você quer fazer o que você quer fazer? Aonde você quer chegar? Tudo isso está no coração. E nós vamos ver rapidamente alguns princípios, alguns cuidados do coração. Você pode falar para o seu irmão: cuida do seu coração. Mas cuida de verdade, dá um abraço nele, está meio sério demais isso aqui. Dá um abraço nele e fala: cuida do seu coração, querido. Na alimentação, no exercício, mas também do seu coração na vida espiritual. E nós vamos aprender com Davi, 2 Samuel capítulo 6, verso 1. Um coração saudável é um coração que aceita o puxão de orelha. Quem nunca errou aqui, levanta a sua mão bem alta e diga aleluia. Amém. Não tem ninguém aqui, aleluia, senão eu ia me sentir horrível. Um coração saudável é um coração que aceita ser corrigido. Irmãos, todos nós precisamos. A Bíblia fala que correção é uma prova de amor. Se Deus te ama, Deus te corrige. E a palavra nos diz que Deus é amor, Deus nos ama e Deus nos corrige quando nós precisamos, e de vez em quando nós precisamos sim. Assim como o rei Davi, 2 Samuel capítulo 6 verso 1, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, tem uma tradução que diz, puseram a arca de Deus num carroção, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzai e Aiô, os filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-na com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros, com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá.
Tem uma versão que diz: desgostou-se Davi em como o Senhor havia tratado Uzá. E olha, tem relacionamento com Deus que está abalado por pessoas que ficaram chateadas em como Deus tratou fulano e ciclano. E chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Verso 9: temeu Davi ao Senhor. Tem uma versão que diz: teve Davi medo naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca. Tem uma versão que diz: desistiu Davi de levar a arca, e a levou para a casa de Obed-edom. Davi teve medo e desistiu. Davi, é esse Davi mesmo, é o Davi dos Salmos, é o grande Davi. Um dia na vida dele, ele também pensou em desistir. Você pode falar para o seu irmão: você não é diferente de ninguém. Um dia Davi pensou em desistir de levar a arca, não de amar a Deus e de viver com Deus, mas de levar a arca, de ministrar, de ser um ministro do Senhor. Um dia Davi pensou em desistir. E por quê? Porque ele estava bem intencionado, ele tinha tinha empreendido todas as suas forças para fazer algo a Deus, mas Deus corrigiu, porque alguma coisa estava errada. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quem aqui já esteve bem intencionado, fez tudo bem feito, fez o seu melhor, e tudo que você ouviu foi um puxão de orelha? Está errado, meu filho, não é assim. Não é assim. E a pessoa fica com medo. Medo de quê, bispo? Deus é bom, Deus é um pai, aleluia, Deus é mesmo. A pessoa fica com medo da correção. A pessoa fica com medo da correção. Deus estava corrigindo Davi. Se naquele momento Davi muda a sua atitude, ele poderia levar a arca logo em seguida, mas ele, por ficar com medo, ele se afastou da arca, ele desistiu da arca. Querido, se você errou alguma vez, você não é rejeitado por Deus, Deus te corrige porque te ama, querido. Não deixe o medo da correção, o medo de se expor. Estava errado, errei. Perdão, Deus, perdão, irmão, vamos de novo, mas eu não vou desistir de levar a arca. Eu não vou desistir, Senhor, de prosseguir com o meu ministério. Senhor, eu não vou desistir. Quantas pessoas desistiram? E se você é uma delas, nessa tarde o Senhor está te falando: eu te amo, eu não estou expondo a sua vergonha, eu estou te livrando de outra vergonha, eu te chamo de novo. Não tenha medo do puxão de orelha. A palavra de Deus nos diz que o verdadeiro amor faz o quê? Lança fora o medo. Quem ama a Deus de verdade, quem ama a obra de Deus de verdade, a obra de Deus, não a obra minha, o ministério que Deus tem para nós, não o ministério que eu quero inventar e construir. Quem ama de verdade, lança fora o medo de ser corrigido, lança fora o medo de ser envergonhado, e não desiste de trazer a arca.